E deu ruim aí para os bolsonaristas nos Estados Unidos, viu? O plano deles deu muito ruim. Olha, eu queria ver a carinha de bunda do Eduardo Bolsonaro. Você deve estar se perguntando, por que, Thiago? Pois bem, eu respondo. O Eduardo Bolsonaro estava ali, ele com o Steve Bannon, que é o cara lá da comunicação, que está brigando feio com o Elon Musk ultimamente, né? Tá até pedindo... Ele chegou aí a insinuar que é a morte do Elon Musk. Pois bem, eles aí articularam para que duas redes sociais de extrema-direita entrassem na Justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Isso criou o factoide da semana passada para os bolsonaristas. Ficaram todos ali dizendo que, olha, agora vão pegar o Alexandre de Moraes, nossa, agora já era, ele vai ter que recuar, agora a anistia vai sair do papel. Pois bem, eis que eu falei aqui, olha, o processo dessas duas redes sociais contra o Alexandre de Moraes é um balão vazio cheio de nada. Eles alegam que o Alexandre de Moraes está cometendo censura nos Estados Unidos, o que é crime lá, e estão pedindo lá indenização e medidas contra o Alexandre de Moraes e tudo mais, dizendo o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele usa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil para impor censura nos Estados Unidos, porque quando ele diz, e aí tem ali ofícios do Alexandre de Moraes, mandando banir a conta do Alan dos Santos essas redes sociais, essas redes sociais dizem, ó, os usuários norte-americanos ficam também ali perdendo, porque eles têm o direito de seguirem o Alan dos Santos se eles quiserem. E eles estão em solo americano e não podem seguir o Alan dos Santos, por quê? O Alexandre de Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos. E aí pediram já uma liminar, e na liminar eles pediram ali algumas medidas contra o Alexandre de Moraes e pediram uma ordem para que eles não sejam obrigados a cumprir decisões do Alexandre de Moraes. Olha, é uma palhaçada sem fim, porque eu já expliquei aqui que eu sou programador e olha, não precisa ser um programador bom não, viu? Qualquer programador de minha tigela sabe que você, quando tem um site, você consegue bloquear esse site, ou até aplicativos, até um vídeo do YouTube eu consigo, se eu quiser, bloquear só para um país. E se o Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, é óbvio que as ordens dele são em território brasileiro. Bloquear o Alan dos Santos para todos os usuários do Brasil. Se o usuário norte-americano quiser seguir o Alan dos Santos, ele segue. Está nos Estados Unidos. Tá? Lá é outra coisa. Para operar no Brasil, tem que seguir as regras do Brasil. E se fulano está cometendo crimes no Brasil, ele tem que ser banido da plataforma para os usuários brasileiros. Acontece que a Rumble acabou banindo o Alan dos Santos de todo a rede social, não só do Brasil. E aí alegaram censura. Entraram na justiça. Chegou a uma juíza dos Estados Unidos que negou a liminar. Deu o ganho aí para o Alexandre de Moraes. O processo segue, mas a liminar já foi negada. É engraçado como os bolsonaristas deram notícia ao revés. Inclusive alguns sites de esquerda, eu fico pasmo, viu? Às vezes eu fico com um pé e meio atrás aí com parte da imprensa, que deram também a notícia ao revés. Era assim, olha, Justiça dos Estados Unidos diz que Rumble e Truth Social, que é a rede do Trump, não são obrigadas a cumprir ordens do Alexandre de Moraes. É óbvio que não são. Nos Estados Unidos, enfim, ninguém é obrigado a cumprir ordem da justiça brasileira nos Estados Unidos. É óbvio que não. É uma coisa que qualquer criança sabe. Pois bem, alguns sites aí, até de esquerda, parece que não sabem. Aí, o que aconteceu? Os bolsonaristas também, eles aproveitam que o bolsonarismo é burro, né? São pessoas bem burras, e vão soltando a mentira. Olha, agora ferramos com o Alexandre, não precisa mais seguir a ordem dele. As redes sociais já estão banidas no Brasil. O que elas fizeram nos Estados Unidos, dane-se, não importa. No Brasil estão banidas, até que cumpram as ordens. Porque no Brasil é assim que funciona. Inclusive, o próprio Elon Musk, que estava aí nos últimos dias tentando peitar o Alexandre de Moraes, o Elon Musk, você deve saber, plantonista, se não sabe eu te digo agora, não tem Twitter na China. Por quê? Porque ele não segue as leis da China, então a China baniu. E mesmo assim o Elon Musk está investindo bilhões na China, abriu uma mega fábrica da Tesla lá na China, tudo mais, e está tentando concorrer com os carros chineses, não consegue, mas está investindo dinheiro na China, tá? Não mudou o fato da China ter ali banido a rede social dele para sempre, não mudou nada. Pois bem, aí eles acham que o Brasil é a casa da mãe Joana. Eis que, no meio disso aí, o Alexandre de Moraes começa a ir para cima dos bolsonaristas. A notícia é boa lá dos Estados Unidos, por quê? Porque mostra que a justiça não está toda aparelhada para o Trump, né? Você vê aí que tem
juiz aí que fala, ó, vocês são ridículos. Inclusive, na liminar, a justiça americana, estadunidense, né, já deu ali um caminho de como vai ser o processo. Falaram que, olha, a gente não sabe se a jurisdição correta para vocês entrarem aí na justiça contra o Alexandre de Moraes é aqui na Flórida, não. Porque as ordens dele foram dadas em outro país, né? Mas isso vai ficar para ser discutido durante o processo. Mas a juíza já deu ali uma sinalização de que, olha, que processo capenga, que coisa burra. Quem são esses advogados aí? Se o cara é juiz no Brasil, ele dá uma ordem no Brasil, vocês estão entrando na justiça contra ele por censura nos Estados Unidos? Que loucura! Imagina, então, vamos entrar contra algum juiz da China ou contra o governo da China que proibiu o Twitter lá na China, ó, porque os usuários chineses não podem ver os posts do Alan dos Santos. Faz sentido? Não, né? Então é isso. É mais ou menos isso. Pois bem, aí o que acontece? No meio disso tudo, o Bolsonaro tá em pânico agora, tá com muito medo, e o advogado do Bolsonaro deu uma entrevista aí. Faz alguns dias ele deu entrevista para a Globo News e deu algumas outras entrevistas. E eu achei estranho que quando ele deu entrevista para a Globo News, ele não, os trechos da entrevista dele não saíram. Só que algumas pessoas foram gravando os trechos e tornando públicos. É isso que o advogado do Bolsonaro, não só nessa entrevista, mas numa outra que ele deu também depois, ele confessou todos os crimes. Ele confessou tudo. A única coisa que ele fala no final, depois de confessar tudo, é: ah não, mas não tem conversas do Bolsonaro. Mas ele confessou tudo. Tudo. Vou te mostrar aqui um trecho. O Bolsonaro deve estar apavorado com o próprio advogado. Porque, olha, com um advogado assim, quem precisa de promotor para te acusar se o seu próprio advogado está aí jogando no ventilador toda a verdade? Com vocês aqui, o senhor Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro. Eu queria dizer o seguinte, é óbvio que você está fazendo aqui resgatando um documento que eu assinei. Como cidadão, você assina manifesto, você se pronuncia, e eu me pronunciei no 8 de janeiro, me pronunciei aqui. Assinei, advogado de Bolsonaro. Assinei críticas ao governo Bolsonaro, não só essa que está lendo, tem outras também. Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era o golpe contra o Estado de Direito? Então, na verdade, é preciso ter muita cautela, porque nós não sabemos quem é Juca. Se o Juca for outro ministro também... Pois bem, tá aí ele falando, o Flávio Dino é impedido. Engraçado é que ele fala isso enquanto a defesa do Bolsonaro pede o impedimento do Flávio Dino e do Zanin. Para quem não tá sabendo, a estratégia agora da defesa do Bolsonaro tá sendo... É uma estratégia que ele tá usando para criar narrativas, né? Ele é muito bom de criar narrativas. A estratégia é, ele faz um monte de pedidos sabendo que vai ser negado, depois ele fala, tá vendo, é perseguição, negam todos os meus pedidos. Ele pediu que o Cristiano Zanin Martins e o Flávio Dino sejam impedidos, ou seja, sejam considerados juízes suspeitos de julgar o Bolsonaro porque foram indicados pelo Lula. Ao mesmo tempo, ele pede para ser julgado no plenário porque ele quer ser julgado pelo Cássio Nunes e pelo André Mendonça, que ele, Bolsonaro, indicou. Mas fala, peraí. Cadê a coerência nisso aí? Não tem coerência, né? Então, um ministro ser indicado pelo Lula, que é um terceiro, em teoria, você é inimigo do Lula, então o Lula indicaria alguém e esse alguém ia pra cima de você, Bolsonaro. Mas o ministro que você mesmo indicou aí não é suspeito. Entendi. Tá bom, Bolsonaro. Vá gritar pra lá. Não vai ter suspeição nem do Dino, nem do Zanin, mas você vê aí o advogado do Bolsonaro confessando e se desmoralizando, né? Tá ruim aí a defesa do Bolsonaro. Parece que os advogados estão batendo cabeça, porque os outros advogados que o Bolsonaro tinha, ele tinha um advogado que o nome é Bueno, de Bueno não tem nada, é muito ruim, que ele tinha estratégias que era o quê? Sempre peitar o Alexandre de Moraes e o STF. E esse advogado Vilardi, ele tem uma estratégia mais de, olha, teve golpe, teve tentativa, teve conversas, mas olha, não era do Bolsonaro, era o Braga Neto, era o Mário Fernandes, era o outro general, era o Cid. Eles estavam fazendo isso tudo.
Não vou negar que teve, mas eles estavam falando, o Bolsonaro não. Essa é a estratégia. Só que a estratégia do advogado, já contei aqui, irritou profundamente a família do Braga Neto, que depois aí dessa entrevista, disse aí, saiu uma matéria no UOL, disse aí para o repórter do UOL que o Bolsonaro vai se arrepender amargamente se ele fizer com o Braga Neto o que ele fez com o Cid. E veja, chega num nível em que a família do Braga Neto tem conhecimento do que o Bolsonaro fez com o Cid. O que o Bolsonaro fez com o Cid, Thiago? Que a maioria das pessoas que assiste aí a Globo não ficou sabendo com todos os detalhes, mas eu falei aqui com todas as letras. E acredito aí que a família do Braga Neto deve estar se informando por meios melhores aí do que só a imprensa, né? Porque eles também estão vendo com todas as letras, disseram aí, pela análise deles, de alguém que falou com todas as letras para eles o que está acontecendo. O Bolsonaro está jogando toda a culpa do golpe no Braga Neto agora. Antes, a culpa era toda do Cid, porque o Cid era muito proativo. Aí o Cid delatou, tudo mais, foi comprovado tudo aquilo. Aí agora a culpa é do Braga Neto. Do vice do Bolsonaro, não do Bolsonaro, era do Braga Neto. Inclusive, tem aí a tese do Bolsonaro que os advogados dele, antes de entrar o Celso Vilardi, já estavam com esse plano como um plano B, mas nunca chegaram a colocar em prática. O Celso Vilardi colocou em prática em 2 entrevistas que ele deu agora essa semana, uma semana passada, outra nessa semana, que é o plano de falar que tinha um golpe dentro do golpe. De que, olha, o Bolsonaro buscou ali ter estado de sítio, estado de defesa, que para eles eles estão confessando o crime, mas eles querem dizer que não é crime. É tipo aquele cara que chega, pô, eu dei 3 tiros na cabeça do outro cara, mas eu não matei não, ele morreu foi de parada cardíaca, os tiros não é nada, não é nem agressão esses tiros, é legítima defesa. Pois bem, aí o Bolsonaro tá com essa tese aí, mas ele fala, o golpe verdadeiro, que era ali para realmente acabar com a democracia do Brasil, era do Braga Neto. Eu, no máximo, eu queria um estado de defesa para ter uma nova eleição com voto impresso. O Braga Neto é que queria dar golpe mesmo. O Braga Neto é que queria acabar com a democracia, matar o Alexandre, matar o Lula. Eu não falei em matar o Lula, não. Essa vai ser a estratégia do Bolsonaro aí nos próximos meses. Então tá ruim agora. A situação dele tá se complicando, porque quando o advogado fala isso, pô, não é qualquer um, é o advogado, tem conhecimento jurídico, tudo mais. Quando ele começa a admitir que teve tudo isso, ele admite também que ele era crítico do governo Bolsonaro, que ele viu o golpe na época, que por isso que ele assinou um manifesto. Ele admite que ele foi contra o dia 8 de janeiro, que ele sabia que aquilo era tentativa de golpe. Ele admite tudo isso. Quando o advogado fala isso, você fala, vixe, que moral que esse cara vai ter nos autos do processo para falar o oposto depois? Não vai ter nenhuma, né? E ele não é burro. Esse advogado, ele é um advogado bem famoso, bem renomado. Ele tá falando aí tudo de caso pensado. Então, qual que é a estratégia agora? É o que é tentar confessar e jogar tudo nos outros? Vai dar errado, hein? Vai dar bem errado. Então agora tá estão batendo cabeça aí os advogados do Bolsonaro. O Celso Vilardi já chegou até a ameaçar sair do processo. O Bolsonaro agora tá sem saber o que fazer, porque se sair esse advogado, já era para ele, já era. Esse é o único que ainda consegue. Ele é um advogado que, se ele pegar o telefone dele e ligar para algum ministro do Supremo, para ministros do STJ, para assessores, alguns talvez o atendam. É isso. Os outros advogados do Bolsonaro, não. É igual o Weingarten. Ninguém vai atender, ninguém quer saber deles. Inclusive, o Weingarten foi denunciado também, vai ser preso. Então, um dos advogados do Bolsonaro está para ser preso, que é o Weingarten. Os outros estão aí batendo cabeça. A defesa dele está numa desgraça. E a única maneira aí dele conseguir uma narrativa para tentar continuar solto é falar que, olha, tá vendo, a justiça dos Estados Unidos está indo para cima dos desmandos do Alexandre de Moraes. Aí chegou a justiça estadunidense e diz, não tem desmando nenhum, não. Inclusive, a jurisdição aí para se processar o Alexandre de Moraes talvez nem seja aqui. Ele deu ordens no Brasil, vocês estão processando ele aqui na Flórida. Ainda a juíza falou dos Estados Unidos que está faltando documento lá, que a Rumble e a Truth Social Media, que eles não colocaram lá os documentos necessários para comprovar qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, não comprovaram nada contra o Alexandre. Seus documentos aí são inúteis. Juntem documentos aqui para eu ver se tem alguma coisa. É isso aí que diz a juíza. Então não foi só uma decisão que eu fico pasmo como parte da mídia, até de esquerda, parece que eles copiam e colam as notícias dos sites bolsonaristas, né? Às vezes é naquela sanha de ser o primeiro a publicar, dá isso aí, né? Que os bolsonaristas publicaram ali que, olha, a justiça diz que o Rumble não precisa cumprir as decisões do Alexandre de Moraes. Aí
der a notícia desse jeito, para ver se mantém aí o bolsonarismo. O bolsonarismo faz isso para ver se mantém a base deles agitada, né? E animada. Só que é claro que não precisa. A ordem nos Estados Unidos não tem que cumprir. Agora, as ordens do Brasil nem tem como cumprir, por quê? Porque eles estão banidos do Brasil. Então, o Alan dos Santos já está banido no Brasil, porque a rede social inteira está banida no Brasil. Se você tentar entrar no Rumble, você não consegue. Provavelmente você nem sabia o que era Rumble até que eles começassem a peitar aí o Alexandre de Moraes. Muita gente nem sabia. Então veja só, não muda nada, não mudou nada para ninguém sair essa rede social do ar. É isso que está acontecendo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra esses malditos. Falou!